Contato agora com Márcia Lucato, que hoje comanda a nossa entrevista com Natália Molina. Alô, Márcia, bom dia, bem-vinda. Olá, Beto, bom dia, bem-vindo a todos que estão aqui ligadinhos com a gente no Farol de Limeira. Vamos ver se a Hoje nós vamos Natália... conversar com a Natália Molina. Sem dúvida, já está conosco. Bom dia, Natália, tudo bem? Tudo bom, Márcia e Beto? Bom dia. Tudo bom, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre espumantes, qual a diferença de champanhe e espumantes, que seus sabores combinam em várias ocasiões. Conta pra gente qual a diferença. Isso mesmo, Márcia. Na verdade, eu vou falar um pouquinho disso e um pouquinho das tampas também, que uma coisa leva a outra, tá? Os espumantes de champanhes, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: ah, vou tomar um champanhe hoje. E, na verdade, estou tomando um espumante, né? Então, é um erro muito clássico. Eu até falei dos mitos na semana passada sobre isso. Mas qual que é a real diferença? Então, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe, tá? Todo espumante é um vinho que tem borbulhas, que tem o gás carbônico dentro, né? As perlages. Mas nós só podemos chamar de champanhe aqueles que são produzidos na região de Champagne, ao nordeste da França, tá? Champagne fica a 150 quilômetros de Paris. E só pode ser chamado também se seguir algumas regras. Ou seja, tem que usar as uvas corretas, sendo Chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Meunier. Ele tem que ser feito pelo método tradicional, ou chamado de champenoise. E aí a grande diferença dos espumantes também, a produção deles para uns espumantes mais simples. É claro que aqui no Brasil nós temos também espumantes que se fazem através do método tradicional, usando as mesmas uvas de champanhe, mas não pode ser chamado de champanhe porque não é feito lá. Mas a diferença entre as produções de espumantes e champanhes é o seguinte: o método Charmat é um método de espumantes mais simples, que é muito usado aqui no Brasil, por exemplo. Todo espumante ele é feito com duas fermentações, tá? A primeira fermentação, então, é num barril, né, sendo de carvalho, de inox. E a segunda fermentação, que é a diferença. Do Charmat, a segunda fermentação também é feita no barril, tá? E a segunda fermentação é onde vai dar as borbulhas, o gás carbônico. É uma coisa mais simples, você consegue fazer milhares de garrafas numa produção, por isso o custo é mais baixo do que um champanhe ou um espumante do método tradicional. No método tradicional, né, ou o método, né, que faz os champanhes, a segunda fermentação é feita na garrafa. Então eles fazem garrafa por garrafa, né? Aí que vem a tampinha que o Beto me perguntou na semana passada. Eles colocam uma tampinha de garrafa nessas, né, tampinha de garrafa de cerveja, sabe, aquela metalizada, para tampar essas garrafas. E aí eles vão ficar, porque todo vinho tem as leveduras, né? As leveduras que vão lá transformando aquele açúcar residual em álcool. No caso dos champanhes, então, as leveduras estão lá dentro e as leveduras, chega uma hora que as leveduras morrem, elas se desfazem lá dentro. Mas às vezes elas deixam borras, né? Elas deixam umas partículas. Então, o produtor de champanhe, ele quer que aquelas leveduras fazem parte dos champanhes, né? Porque ela dá mais complexidade, mais sabor para aquele vinho, mais estrutura. Só que muitos não querem que ela esteja no vinho. Então, ela vai ficando assim para todas as leveduras e as borras irem lá para a ponta daquela garrafa. Chegando um tempo lá que já tá... essas leveduras, ele quer, sei lá, 1 ano, 2 anos, depende de quanto de complexidade ele quer naquele vinho, né? Fazer um método, esse aí, exatamente. Ele vai usar um método que a gente fala que é de degola, que é congelar a parte lá do espumante, e aí eles vão tirar aquela rolha, essa rolinha aí de cima, vão tirar essa tampa, desculpa, e colocando a rolha normal de champanhe, tá? Aquelas rolhas de... essa aqui, que é a rolha de cortiça. Que, aliás, a rolha do champanhe não tem aquele formato de espumante, não tem aquele formato de cogumelo, tá? Ela é desse tamanho, igualzinhas de vinho. Só que com a pressão que é feita, né, por causa do gás carbônico, ela fica com aquele formato que parece um cogumelinho, né? Então, aí eles trocam por essa rolha e aí vai para os mercados. No caso dessas garrafas, igual o Beto mostrou aí,
que ele me perguntou, né, na semana passada, que ficam direto com as tampinhas, é porque o produtor não quis tirar as leveduras. Isso a gente chama de surly, tá? É um espumante que passou por um processo de surly, que eles deixam as leveduras ali, então tem leveduras mortas ali dentro, e aí você que compra que vai decidir o momento que vai abrir. Quanto mais tempo você deixa ali, né, em contato, mais estrutura vai dando para o seu espumante. Então, é a pessoa que compra aquele vinho que vai decidir a hora que ele vai abrir e vai ver qual que é a estrutura, né, a complexidade que vai estar naquele momento. Então, na verdade, isso aí é um espumante com essa tampinha que eles não quiseram fazer esse processo de retirada das leveduras. Entendi. Ô, Natália, uma curiosidade. Quando eu vou saborear uma taça, para diferenciar o sabor e o aroma, como que eu sei que é champanhe ou frisante? No sabor, no aroma? Na verdade, que eu posso notar? Os frisantes são ainda por um outro método, né? Que eles são mais leves ainda, eles têm menos perlages, menos álcool, então eles são diferentes. Mas para diferenciar todos esses, eu costumo dizer que pelas perlages você consegue diferenciar, pela estrutura em boca. Então, por exemplo, um champanhe não é todo mundo que consegue tomar, porque ele é muito mais estruturado, ele é muito mais denso na boca, tem uma cremosidade que talvez as pessoas que estão acostumadas a tomar espumante, nunca tomam champanhe, quando toma champanhe, estranha, né? É claro que aqui no Brasil nós temos diversos espumantes que batem de frente com champanhes, tá? Que é muito legal. Até tem um que ganhou a premiação num campeonato de espumantes do mundo inteiro, que foi na França, no ano de 2020, né, ano passado, ganhou medalha de ouro, que é o Blanc de Blanc da Casa Valduga. 130 Blanc de Blanc da Casa Valduga. E ele, Márcia, quando eu tomei ele tem uma estrutura de champanhe. Então, eles são mais fortes em boca. E as perlages, o frisante, logo que você coloca na taça, as perlages vão acabando rapidinho. Quando você vê que é um método Charmat, as perlages não ficam tão constantes e elas não são tão finas, tá? E um espumante do método tradicional ou um champanhe, você pode reparar que as borbulhas, as perlages, ficam mais constantes, mais tempo, e elas são bem fininhas, que é o que Dom Perignon fala, né? Que são estrelas na boca, que você sente essas picadinhas mesmo, que é a delícia dos champanhes, né? Uma outra coisa também é que a maravilha dos espumantes e champanhes é que eles são vinhos coringas, então não é à toa que eles estão em todas as celebrações. Você consegue harmonizar ele perfeitamente em quase todos os alimentos, de entradas a sobremesas, porque eles são muito, muito, muito coringas. Então, é uma dica legal para quem quer receber amigos, servir uma mesa de frios, depois vai por um peixe, não sabe o que fazer, para qual vinho colocar, vai de espumante que não tem erro, tá? Espumantes sempre são coringas. Tá, olha, eu tenho um hábito de mulheres, principalmente as mulheres, de comemorar alguma coisa abrindo um champanhe. Isso é uma preferência, assim, feminino ou todo mundo pode aderir a isso? Porque as mulheres gostam de champanhe, acham que champanhe simboliza aquele momento de festa, né? De comemoração. Na verdade, sim. Os espumantes, em geral, eu acho que é uma paixão de todos, assim, eu vejo. Mas o champanhe mesmo, lá de champanhe, todos os meus professores, a maioria dos meus professores da BS, os maiores especialistas do mundo dos vinhos, eles falam que o champanhe, se pudesse, eu já escutei vários falando isso, que é a minha escolha também. Se você pudesse escolher um vinho para tomar pro resto da sua vida, o que seria? Um champanhe. Então, os estudiosos que eu gosto, que eu admiro, sempre falam dos champanhes. Então, não é só para mulher, não, é para todos os gostos. Basta ter bom gosto, porque champanhes, espumantes, eu falo, é para apreciadores. Legal. Márcio, Beto, isso que eu ia falar, outra coisinha que eu ia falar das rolhas. Então, temos as diferentes rolhas, que é aquela rolha de tampinha que você viu, né, naquela garrafa, que não é tão comum encontrar. As rolhas de cortiça, que é mais comum encontrar, que ela vem da árvore de sobreiro, que é uma árvore muito encontrada principalmente em Portugal, mas em toda a Europa. E o interessante é que não precisa ser cortada essa árvore para tirar a cortiça.
ela é a casca, né? Então você tira toda a casca dela, ela dá uns 15, 20 metros e demora 9 anos para crescer novamente, mas ela não é cortada essa casca. Aí temos tem rolhas também de vidro hoje em dia, e tem essa aqui que é a screw cap, que são as tampas de rosca, né? E ela é encontrada, não é porque o vinho é ruim, tá? Ela é encontrada em muitos vinhos bons, são vinhos jovens, que é para tomar em 2, 3 anos, e o Novo Mundo dos vinhos descobriu que barateia o custo da garrafa colocando uma tampa dessa. E não precisa dessa tampa se não for um vinho jovem. Ai, desculpa aqui. Estou com o celular aqui do meu lado tocando. E tocando Só mesmo. para concluir, Natália, essa amiga minha, tocando para que eu valer. estava te falando, Pronto. só para concluir, ela toma champanhe na praia e nem precisa de motivos. Essa amiga minha, Bia Barros, ela toma champanhe na praia. Então, eu acho que é um motivo sempre de união, de amizade, de lugares bacanas. Então, o champanhe é o melhor pedida. Com certeza. E eu sempre falo dos vinhos em geral. É a minha frase que eu gosto de terminar sempre nos workshops, que é do Napoleão Bonaparte, que é sobre o vinho. Que nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário, né? Então, espumante, champanhe, vinhos, sempre, por qualquer motivo, sendo bom ou ruim, beba. Bacana. Maravilha. Muito obrigada, Natália, pelas dicas Obrigada, de hoje. Márcia. Até a próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Natália. Obrigado, Márcia.